E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Exia e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Bate-Papo com Exia. O que vocês estão achando do nosso podcast? Já ouviram e deixaram seu comentário? Não percam tempo e entrem já no nosso site planetaganda.com e no nosso YouTube e fiquem por dentro de toda a notícia que rola do mundo Ganda, beleza? E hoje eu converso com ele, um dos fãs e colaboradores mais antigos da Planeta Ganda, nativo atualmente. Já ajudou em projetos lendários no Cube Fansubs, como a vinda do Gundam clássico aqui no Brasil, além de vários outros projetos focados em Gundam. Ele também já fez parte da nossa staff, mas que para seguir o seu próprio caminho, acabou nos deixando. Hoje ele foca em projetos voltados para os mangás de Gundam, que atualmente não temos aqui no Brasil, e traz uma luz para os fãs que esperam ansiosamente pelos seus projetos. É lógico que eu tô falando dele, né, pessoal? O Gandeiro. E aí, Gandeiro, tudo bom, cara? Seja muito bem-vindo aqui ao Bate-Papo com Exia. Fala, Exia. Fala, galera do Newtype. Obrigado pelo convite aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que o pessoal tá ouvindo aí. Vamos lá. Gandeiro, já vamos começar aqui com uma pergunta aí que muita gente que pode estar acompanhando o seu site, acompanhando nossas lives, e quando você aparece, o pessoal se pergunta: que raios é esse nome, Gandeiro? De onde foi que tu tirou esse nome? Pode explicar pra gente aí? Eu queria fazer uma fusão de palavras que fizesse alguma alusão para você lembrar de Ganda e lembrar de Brasil. Meio que eu coloquei Gandeiro com um A para quando a pessoa fosse ler, né? Eu não queria colocar GU, né? O Gan, né? Pra pessoa não ler, é difícil, né? Tem gente que não conhece Ganda e ia ler Gundeiro, né? Como eu já estudei com pessoas que pronunciavam Gundam, né? Não Gundam, né? Então eu tentei fazer essa mistura de meio que aportuguesar o nome Gundam, né? Pra Gandeiro. Essa realmente foi uma sacada muito boa, né? Eu mesmo, hoje em dia, agora que eu tô começando a falar Gundam, né? Mas quando você me conheceu aí, quando eu comecei a franquia, pra mim era Gundam e era isso aí. Não tinha muito caô não, entendeu? Agora Sim. que eu tô pegando o jeito do Gundam. Eu não sei se você conhece, mas não sei se ainda existe, mas há um tempo atrás tinha um cigarro que se chamava Gundam, né? Sem o N, Gundam. Aí às vezes a pessoa pronunciava Gundam, você tá falando de cigarro, né? Falei, não, cara, é o anime. O cigarro ali, que eu até acho que a franquia tá financiando os cigarros aí, mas não é não, viu, pessoal? É, isso aí, já teve esse contratempozinho, essa confusão. Agora, Gandeiro, como eu falei aqui, te apresentei, você é um dos caras aí mais antigos que tá nativa com a gente aqui hoje em dia, né? Lógico que passaram muitas outras pessoas, assim, que ajudaram, que trocavam uma ideia junto com a gente, mas muita gente foi saindo, foi seguindo outros caminhos, mas você continuou com a gente aqui desde sempre, né? Desde que era a antiga Gundam Planet, tinha aquele fórum que a gente trocava uma ideia, e é desde agora, né, que a gente voltou com o nome brasileiro agora, né? E eu queria que tu contasse um pouco pra gente como foi que você conheceu a franquia, assim, qual foi a primeira série que você assistiu, conta um pouquinho pra gente aí. Eu sempre gostei de robôs, de mechas, né? Sempre assisti os tokusatsu que passavam na antiga Manchete. Eu sou dos anos 80, né? Então eu já sou tiozão pra muitos aí. Só que eu não sabia, né? A parte que eu mais gostava era o finalzinho da série, que o robô cortava o monstro, era bem rápido. E aí naquela época de 95, que surgiu os Cavaleiros do Zodíaco, que era uma febre, eu ia sempre em bancas comprar a revistinha Herói, né? Que vinha informações, que era o que a gente tinha na época pra conhecer alguma coisa mais de anime. E em 96, né, atrás dessas revistinhas Heróis, pra conhecer mais de Cavaleiro do Zodíaco, uma edição tinha lá, né, Gundam, né, tá, beleza, aí eu li, cara, aí foi a paixão à primeira vista. Desde 96, já me apaixonei antes de assistir, e eu gosto até hoje, né, sei que não é dos melhores, mas é o meu preferido. Então não foi através de mangás, né, foi através de revista que eu conheci a franquia Gundam, né, muito tempo depois, né, acho que quase 5, 6 anos,
que eu tive a oportunidade de assistir o meu primeiro Gundam também, né? Vocês já jovens não devem conhecer, mas era o VHS ainda, para você ver como era aquela época do trabalho de fã para fã, o pessoal importava anime do Japão e os fansubs aqui traduziam, tinha todo aquele trabalho de copiar a fita, né? Não era igual hoje que você coloca um disco no drive do computador e em alguns poucos minutos, às vezes segundos, você grava ali, né? Um filme, um arquivo. Era o tempo, se o filme tiver duas horas de duração, você tinha que esperar 2 horas, né? Com um videocassete gravando aquela fita. Você vê o trabalho que era da galera. Eu me lembro até que quando começou a sair o DVD, eu cheguei a pegar ainda a época do videocassete. A gente tinha uma fita virgem aqui e quando o filme era bom, a gente dava aquela boa e velha copiada, né? E aí quando chegou o DVD, a gente conseguia fazer uma gambiarra doida aqui que a gente conseguia gravar o DVD e jogar pra fita. Só que tinha alguns DVDs que eles vinham com alguma proteção e a gravação saía toda cagada no final, tem? Aqui é estilo Kiriyamato programando o Gundam na primeira vez, tem? Só pra assistir filme, séries. Antigamente era bem complicado mesmo, ó. Até os VHS, né, as fitas, né, VHS, elas tinham uma certa proteção, né? Só que o pessoal foi descobrindo, tinha uns furinhos ali na fita que você tinha que obstruir, porque o videocassete, ele injetava ali um atuadorzinho, né? Se o furinho tivesse, ele não possibilitava a gravação, né, reprodução. Aí você pegava uma fitinha, colava ali, ou colocava um pedacinho de papel, aí ele não entendia, né, e liberava a gravação. Momentos hackers do século XX, né? Hoje é uma coisa até estranha. Acho que se alguém pegar uma fita VHS hoje e olhar, acho que ele não vai nem entender o que é aquilo, né? Vai nem entender que bagulho é aquele ali, né? Agora, Gandeiro, nosso tema do nosso podcast de hoje, como você foi convidado aqui, você já deve estar sabendo qual que é, né? Vamos falar um pouco aí sobre mangás de Gundam, né? Tá pronto aí? Tô preparadíssimo aí. Antes da gente começar sobre o assunto propriamente dito, eu separei aqui um pouquinho sobre a Gundam Ace, né? Que atualmente é o mangá mais famoso, assim, né? Não seria necessariamente um mangá, é um conjunto de várias histórias em uma revista só, né? E aqui no Brasil é um pouco difícil de explicar isso porque não teria um exemplo aqui no Brasil. O exemplo mais próximo seria as histórias de quadrinhos da Marvel, né? Onde tem aqueles encadernados com várias histórias junto, mas tirando isso, ele geralmente traz só as versões encadernadas já propriamente ditas de cada história, né? Eu acho que pra galera aí que tá antenada em mangás, né? Talvez o pessoal conheça a Shonen Jump, que é uma revista japonesa que tem uma série de mangás que são publicados, né? Acho que semanalmente ou mensalmente. É uma revista que se dedica a publicar uma série de mangás, não apenas uma única obra, né? A Gundam Ace é isso, né? É a casa de Gundam pros mangás, né? É uma série de mangás que são publicadas mensalmente, né? Quando se faz um volume, né? 5 capítulos, às vezes 4 capítulos, faz um volume, eles lançam separadamente, mas até então a melhor forma de se acompanhar os mangás de Gundam é na revista Gundam Ace mesmo. Ela começou ali, eu me impressionei quando eu pesquisei, eu achei que ela era um pouco mais antiga, mas ela começou a ser publicada em 2001, né? Sim. Pela Kadokawa Shoten, que é basicamente a empresa que gerencia essa revista, né? Ela também gerencia a própria Shonen Jump e também gerencia a Gundam Ace, além de vários outros produtos, assim, focados em mecha, né? Tem a revista New Type, tem a Type Moon, tem vários outros que focam em histórias de mecha, como Code Geass, Gurren Lagann, Eureka 7, mas a Gundam Ace ela é própria só pra Gundam. E ela começou sendo trimestral, e eu imagino assim, cara, tu esperar 3 meses pra sair uma edição daquela história que tu tá acompanhando, deve ter sido muito, muito tenso na época, né? Ainda mais porque 2001 já tava passando por um boom bastante grande das histórias de Gundam, não é? Pois é, eu acredito que foi adaptado por esse novo formato, né? Que até então os mangás de Gundam, na maior parte das vezes, eram publicados na New Type, né? Como você falou aí, é uma revista dedicada a uma outra série de mangás, né? E tem um foco, assim, mais para séries de mechas, de robôs, né? Gigante aí. Então, acho que quando migraram pra Gundam Ace, que eles resolveram fazer uma só de Gundam, acho que eles não tinham
tanto volume, né, de obras para lançar mensalmente, né? Mas agora, 2001 já era a época de Gundam Seed já, né? Já estava sendo exibido. E outra coisa é que Gundam, geralmente, ele não lidava, assim, com adaptações, né? Os mangás, geralmente, eram sempre obras novas, né? Às vezes, quando eles adaptavam, era porque a série já estava próxima ao fim, alguma coisa assim. O Gundam tem muito isso, né? Tem muita... Inclusive a gente vai até comentar mais pra frente, mas sempre tem aquela questão do... O pessoal gosta muito do anime, mas se tem, morre de vontade de que algumas séries de mangá, que só tem no mangá, né? Ou até mesmo novels, o pessoal morre de vontade de querer que o pessoal anime elas, né? Justamente pela qualidade da história e tudo mais, né? E você citando as novels, né? Que são essas histórias só com textos, né? A Gundam Ace também publica, né? Esse tipo de obra, né? Então mangás e também novels, né? E Unicorn foi uma dessas obras que foi publicada na Gundam Ace também na época. Exatamente. E aí depois de 2001, com ele sendo trimestral, né? Ele durou 3 edições, depois ele passou para bimestral, né? E depois de mais 6 edições, ele se tornou a Gundam Ace que a gente já conhece, né? Que é a mensalmente, né? Justamente pelo fato de provavelmente ter surgido vários outros autores para criar séries novas, né? Porque naquela época, como não tinha uma revista propriamente específica para Gundam, eu acho que o pessoal até ficou um pouco... Talvez tivesse até alguns criadores, alguns autores que tivessem vontade de criar, né? Mas eu acho que pelo fato de não ter uma revista, ou talvez não ter o apoio até dos próprios direitos, né? De Gundam, se sentindo um pouco acuadas de tentar fazer alguma coisa. E com a vida da Gundam Ace foi só alegria, né? Tanto que hoje, até o nosso momento de gravação aí, né? A gente tem 19 histórias sendo publicadas mensalmente na Gundam Ace. Era 20, só que Gundam 00 Rebellion, ele foi terminado esse mês, né? Exato. Então, atualmente tá sendo só 19 histórias, né? E são algumas, a gente tem alguma noção do que se trata, então a gente sabe do nível, né, de qualidade. E tem outras que estão desde o início, né, que de 2001, que é o exemplo do Gundam Sun, né? Que o Gundam Sun, pra quem não sabe, é tipo, é um estilo, é aquela história de piada, né? São tirinhas, estilo Shin-Chan, mas é basicamente comédia pura. A gente vê os personagens de Gundam fazendo algumas piadas nada a ver, apanhando. Inclusive tem uma série de anime de 12 episódios, se não me engano. Eu preciso confirmar aqui, mas já tem uma série também animada baseada no Gundam Sun, né? Mais nas aventuras ali dos personagens, né, humanos, né? Porque o Gundam Sun também retrata os Mobile Suit se portando como gente, né? Eles conversando e fazendo algumas atrapalhadas também. Ele é bem antigo, eu realmente me impressionei quando vi que ele tava desde o início da revista. Então fica a dica aí, vai que rola uma segunda temporada do Gundam Sun aí, né? É um alívio cômico, né, que você tem ali entre cada leitura ali das obras mais sérias, né? Você tem as tirinhas do Gundam Sun pra você se divertir ali. Agora vamos começar aqui com algumas perguntas, Gandeira. Qual foi o primeiro mangá? Qual foi o primeiro contato de mangá de Gundam que você teve? Foi de forma oficial? Foi através de escaletos? Como é que foi? Pior que eu acho que foi oficial, né? O nosso odiado mangá do Gundam Wing. Pobre foi Gundam lançado Wing. aqui no Brasil pela Panini, seguindo aí como já foi noticiado com a entrevista, né? Com o responsável aí nas lives do Planeta Gundam, né? O mangá foi lançado no Brasil para tentar pegar a expectativa do anime que estava sendo exibido na época. Eu não tinha acesso à TV que passava o Gundam Wing, né? Então eu corri para a banca e comprei os mangás, né? Pelo menos aqueles que eu consegui encontrar nas bancas aqui, porque até isso era difícil, rapaz. Então meu primeiro contato, para você ter ideia, o Wing, ele tá de longe de ser a minha série preferida de Gundam. Minha paixão é pelo Universal Century, né? Só que o Wing, ele foi o primeiro anime que eu assisti, foi o Endless Waltz, né? O VHS. E foi o primeiro mangá que eu li também, né? O mangá que ele adapta a série de TV e ainda tem um extra que é o G-Unit, né? Que na época eu não consegui comprar aqui porque o abençoado do jornaleiro não viu que as vendas não estavam boas, então ele não pediu as edições, as últimas edições, né? Mas o meu primeiro contato foi com um Gundam oficial que saiu no Brasil. E nessa época também, eu lembro, a gente já chegou a comprar muito mangá nessa época também. Era um saco quando você queria acompanhar a história e não chegava na banca. Era uma tristeza que batia que não tinha explicação na época, né? Inclusive, eu tenho até as 2 edições do Endless Worlds aqui, e eu vou confessar que eu não faço nem ideia de como foi que isso surgiu aqui em casa, porque eu não comprei. Eu sou o único fã de Gundam e não comprei, então
eu não faço ideia de como chegou aqui em casa, mas tá aí. Tenho 2 edições aí do Endless Volt, né? E realmente, como você falou aí, né? A gente já teve uma live aí com Pedro Bolsas, né? Ele comentou um pouco como foi essa vinda do Gundam Wing, né? E infelizmente não foi uma das melhores. E pra muita gente eu tenho certeza que se tu tivesse a oportunidade de tentar completar, até por questão de honra, né? A coleção de Gundam Wing aí, você teria essa oportunidade, né? Não? Igual você falou, a dificuldade que a gente tinha, porque o jornaleiro, eu comprava muita revista na época, que era a minha fonte de informação, não tinha acesso à internet até então, 99, 2000, por essa época aí, e o jornaleiro ele ficava atento àquilo, né? O cara pedia 5 edições daquela revista, se vendeu uma e na próxima ele não pedia mais nada. Aí o cara que era fã, que estava acompanhando aquela obra ali, ele ficava a ver navios, né? Aí então eu ia numa banca, depois, o cara não tinha, eu ia na outra, tal. Tanto que parte do G-Unit eu não consegui completar na época, que hoje eu já tô buscando na internet, comprando, mas por aquela coisa de fã, me falta uma edição agora. Eu não consegui porque até então eu só conhecia o Wing, né? A série de TV e o OVA Endless Worlds. Então, quando o mangá chegou até ali, eu falei, pronto, acabou. Então, eu parei de ir atrás nas bancas. Depois de um tempo que eu fiquei sabendo que, foi lançado também mais 6 edições, dedicado ao G-Unit, uma história totalmente inédita. Eu falei, puxa vida, né? Mas é complicado, né? Foi bem difícil. Tudo tinha uma dificuldade, né? Tipo, tinha vezes que a gente ia comprar mangá e uma banca não tinha, e aí tu tinha que ir pra uma outra banca um pouco mais longe pra saber se ainda tinha aquela edição lá. Tu ainda tinha que dar esses pulos, né? Pra saber onde é que tinha a revista que tu tava procurando ainda. A gente tinha que bater perna. E ainda sobre o mangá do Gundam Wing, ele não era um mangá bonito. Ele é um mangá, assim, até meio que maltratado, tadinho. Ele é página de jornal, né? Hoje em dia, as edições, você pode comprar lacradinha, que ela vai vir toda amarela, as páginas. A capa não tinha um bonito acabamento, porque... Eu falo isso porque alguns anos depois eu comecei a colecionar o mangá de Evangelho. Aí eu vi a diferença, né? Um formato um pouco maior. O papel interno, aquele branquinho que não amarela, bonito. A capa com um verniz melhorado ali na impressão. E sem falar que o desenhista da adaptação do mangá do Gundam Wing era o Koichi Tokita, que não tava na sua melhor fase, né? De traço ali. Às vezes ele desenhava uns bonecos meio desproporcionais, sem cabeção feio, né? Ele não tinha um traço muito bonito. Hoje não, hoje ele já tá bem evoluído, né? É de praxe os mangakas evoluírem com o tempo, né? Mas na época não era nem aquele mangá bonito. Assim, nossa, vou comprar porque a história não gosto da história de Wing, mas o mangá é bonito, né, tal. E nem isso dá pra se orgulhar, né? Tinha um prazer de concordar. Agora, comentando um pouco sobre mangás contra as séries de TV, né, os animes, os ovas. Você acha que as histórias de mangás de Gundam, elas são melhores do que os animes, na tua opinião? Porque a gente vê muitas pessoas até mesmo no Discord, no nosso grupo no Face, o pessoal sempre tá perguntando, quando é que vai ter Crossbone animado, Blue Destiny? A gente teve aí, até que relativamente novo, né? Os filmes do The Origin, que até então era um mangá, era uma série de mangá, né, que contava um pouco antes do início da série clássica. E eu queria saber um pouco da tua opinião. Tu acha que o nível das histórias das séries de TV, filmes, ovas, etc., elas são piores ou são melhores do que as do mangá? Eu não vou falar que os mangás seriam melhores, né? Mas o mangá, por ter mais espaço para se trabalhar, ele oferece muito mais informação, né? E os mangás também, eles não têm que lidar com o clichê maior de anime, né, de pegar um personagem, levantar o status dele. O mangá, ele tem mais liberdade de trabalhar com formatos diferentes. Então você pode ter um personagem principal que vai morrer, né, você tem personagens secundários com melhores trabalhos, com melhores importâncias, você consegue colocar uma aventura, né, uma história onde os personagens usam só Zakus, só Egais, só GMs, coisas de que às vezes quem tá vendo uma animação não vai querer. O cara quer ver o Gundam bonitão, né? A Sunrise também não quer, a Bandai também não vai querer. Eu não vou animar um anime que uma tropa de GM vai lutar contra uma tropa de Zaku. Eu quero botar o Gundam colorido, né? Que dá pirueta, que dispara e é colorido, pra chamar a atenção da gurizada, e no
fim a gente vendeu uns bonecos, né? Então o mangá, ele tem a liberdade maior para você trabalhar com isso. E eu que gosto muito do folclore, da lore, como o pessoal gosta de chamar ali de Gundam, né? Principalmente com foco na Guerra de um Ano, os mangás são um prato cheio. Eles enriquecem muito, né? É como você falar da Segunda Guerra Mundial. Você pode conversar sobre o dia D, foi um desembarque das tropas aliadas na Normandia e tal. Só que imagina você poder pegar um filme, né, sobre não só sobre o dia D, mas sobre um batalhão que desembarcou em uma certa área da praia e teve aquele papel dele que foi fundamental, ou às vezes até não, pro desenrolar daquela batalha. Então os mangás, eles acabam proporcionando essas histórias, né, que eu acho bem interessante, né. De fato, né, isso aí realmente eu concordo. Eu acho que o mangaka, né, o autor ali, o desenhista, eu acho que quando eles vão fazer uma história de um mangá ou uma novel mesmo que seja, eu acho que eles não tem toda aquela pressão de tem que ter um lucro tal, né? Que nem tem as séries de TV, né? O ombro dele fica mais solto, podemos dizer assim, né? Ele não tem essa pressão que tem uma equipe da série de TV. Então talvez por causa disso saia algumas histórias mais trabalhadas, mas como você também falou, né? Às vezes tem gente que não gosta de ver ali, o dia a dia de um cara que pilota um GM ou um cara que pilota um Zaku. Ele tem uma riqueza na história, né? Como você falou, pode ser na Guerra de um Ano, assim, retratar ali, como foi que um piloto de Zaku que foi atingido ali em Jaburo, como foi que ele saiu, então como foi que os caras conseguiram repelir o ataque de Zion. Isso aí são histórias boas de se trabalhar, mas não é todo mundo que gostaria de ver o Gundam, o Amuro, o Chá no seu Mobile Suit vermelho, enfim, né, assim, eles têm que saber trabalhar muito com o fã, né, o fã de Gundam, ele sempre é muito exigente, né? São públicos diferentes. Gundam, quando você entra na franquia, você passa a conhecer que tem o fã das animações, né? O fã dos mangás, fã dos livros /novel, fã dos jogos e Gunplas, né? E às vezes o fã de um não tem o mínimo de interesse por outro tipo de mídia, né? Então fica essa questão também. Agora sim, a gente tá presenciando esse momento histórico aqui no Brasil, né? Que nos últimos anos a gente tá vendo que o Gundam tá entrando pouco a pouco aqui no nosso país, né? Começou aí com Netflix, com o IBO, né? O Tekketsu no Orphans, depois veio o Gundam Unicorn, o Crunchyroll de forma oficial soltou recentemente aí também a série clássica de Gundam, né? O 0079, e a gente tá vendo que os produtos oficiais de Gundam estão chegando cada vez mais perto aqui no Brasil, assim, meio gatilhando, meio com medo, receoso, mas tá vindo. E na tua opinião, tu acha que os mangás eles ainda podem ter espaço no mercado brasileiro? Tu acha que eles podem ter uma segunda chance, já que o Gundam Wing ele relativamente falhou nisso, né? E falhou em trazer a fama de Gundam aqui pro Brasil? Gundam Wing, infelizmente, me desculpe quem gosta, mas não é das melhores séries de Gundam. Foi o que se teve na época, e o mangá, ele consegue, assim, por ser um mangá, ele consegue ser ainda pior ainda, né, que a questão da série. É uma adaptação, como a gente citou aqui, né, não bonita, né, pelo traço, a história confusa e às vezes chatinha para quem não é o fã de Gundam, fã de Mecha, mas Gundams tem mangás, podem ser iniciados do zero, né, eu não vou falar assim, o cara vai ler um Zeta Define ou outra coisa que é continuidade, que você depende de outra obra para você entender, né? Vou falar de um mangá que o cara poderia começar do zero, que ele poderia gostar, né? Como The Origin, né? Que é a série que é a versão mangá da primeira série de TV aí, e que é uma obra atual, bonita de se ver. Ela existe, até uma versão colorida, então ela se encaixaria, acredito que perfeitamente no mercado brasileiro, né? Porque seria uma grande oportunidade para o fã brasileiro conhecer e entrar na franquia Gundam sem depender de mais nada de conhecimento da franquia, sem ter que assistir outra série e tudo mais. Mas a gente sabe que o Brasil não é dos melhores mercados para fã de mechas. Pessoal, você fala em mecha no Brasil, é só Megazord, é só Transformer, né? Geralmente os animes de mecha não despertam o interesse do fã brasileiro pelo mecha, né? Ele fica mais naquela questão do personagem, como o Evangelho, que tem todo aquele
aquele drama, né? A gente viu aí que o Darren The Franxx também teve uma certa repercussão por tratar de relacionamento entre adolescentes, né? E Gundam não é muito disso, né? O Gundam é história política, conflito, morte, as dores da guerra. Acho que a garotada não tá muito afim disso não, mas eu tenho esperanças, né? Vamos ver agora com o crescimento da franquia no Brasil, né? O que pode desenrolar. A questão realmente tá na pessoal, né, que assiste. Aqui que realmente o pessoal cresceu. Eu crescendo assistindo Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Muito papo e pouca ação, né? Então acho que quando aparece algo um pouco mais trabalhado, assim, na política, né? Como é que a guerra funciona de certa forma, o pessoal acaba tendo um passo para trás, né? A exemplo disso foi que, não tão recentemente, né? Assim, puxando a história de anime de mecha e a oportunidade de Gundam vir pro Brasil, eu realmente não sabia que o Nadesico, né? Nadesco, tava dublado. Eu achei ele dublado aqui. Eu falei, cara, quando foi que isso passou no Brasil e como é que eu não sabia disso, sabe? Eu não cheguei a assistir, mas eu lembro dessa exibição no Brasil, sim. Né? Na época, foi até um anime que fez assim, um certo sucesso com a galera otaku aqui do Brasil. Tem uma pegada uma comédia bem bacana. E aí, graças a Deus, isso tá começando a mudar, né? Tipo, o pessoal começou a assistir BO pelo Netflix, pelo fato de, sei lá, todo Smart TV ter um Netflix e acaba aparecendo na lista de recomendações. Muita gente começou a assistir a franquia através de BO, né? E o pessoal gostou, passou pro Gundam Unicorn, que também tem disponível lá, e tá ingressando aos poucos, né? E agora que vai ter o Gundam 00, né, dublado aí pela Load, né, TV aberta, eu acredito que a gente tem tudo para conseguir trazer de forma oficial tudo, Gunplas, até mesmo os mangás, né? Os mangás, assim, geralmente ele realmente tem que ser bem pensado, assim, qual que seria o primeiro mangá, assim, na tua opinião, que ajudaria a dar uma alavancada, assim, no mercado, na tua opinião? Seria algo como um The Origin, algum mangá focado em Gundam 00, na tua opinião? Eu apostaria, eu como fã, se eu não conhecesse a franquia, eu apostaria no The Origin, porque como eu falei, é um mangá atual, tem poucos anos que ele terminou de ser publicado, ele tem um traço bonito, né, é uma arte muito bonita, e ele tem a versão colorida ainda, cara, que é uma coisa rara de você encontrar um mangá com uma versão colorida. E ele começa do início, vai começar a contar a história todinha do início até o fim da primeira série, então vai poder introduzir qualquer pessoa ao universo Gundam, né? Então não tem nenhum empecilho o cara falar assim, eu não assisto Gundam porque a primeira série é datada, é de 79, eu não consigo me ver assistindo um anime tão antigo, uma animação tão velha. Eu aconselharia, se pudesse falar pro cara assim, ó, o que eu posso publicar? Publica The Origin, que é bonito demais. Mas a gente tem também os mangás aí relacionados a 00, se tiver uma boa recepção na Load, são mangás que se passam com histórias durantes, né? Tem uma série de mangás, uma 00V, 00I, né? Uma série de mangás aí que pode acrescentar e fomentar o interesse da galera pela franquia, né? Vamos ver, né? Que o pessoal que mais entende, a gente, como o Mr. Butido já falou, a gente é só palpiteiro, né? Só nas famosas teorias, né? O pessoal aí tá nas entrelinhas aí que tá batalhando aí pra trazer essas séries aqui pro Brasil, já deve... Talvez eles até mesmo já tenham alguns planos, né? De, se o Gundam fizer sucesso, eles conseguem, de repente, trazer algum mangá de Gundam também, junto com alguma parceria com editoras aqui do Brasil, né? Tudo vai depender deles, né? Do sucesso que vai ter o Gundam aqui no Brasil também. E eu, como fã, já me coloco à disposição comprar qualquer obra que seja lançada no Brasil. Só não me venha, por favor, com coisas da série Build. Não, Build não, né? Já chega de Build não vai acrescentar muito aí. Agora, pro pessoal que não sabe, né, não tá muito ligado, os mangás de Gundam tá passando por um momento bastante interessante, né, Jefão? Que assim como o The Origin, tá surgindo bastante, assim, podemos dizer, um reboot, talvez alguns remakes, né, das séries antigas, né? Começou Pode com ser. The Origin, tem o 0083, né? Exato. O Rebellion, que terminou recentemente, Zeta Define. Acho que é recente também o Blue Destiny, né? O The Origin do Blue Destiny. Blue Destiny agora tá sendo... A gente tinha um mangá antigo, né? Que era baseado no jogo. O jogo era em 3 partes e o mangá só cobria as 2 primeiras partes do jogo, né? Aí morreram na época, não sei por qual motivo, não quiseram lançar a restante.
bastante. E agora a gente tem o relançamento aí do mangá reboot do Blue Dash, né? Já estamos no 8º volume e tá seguindo, né? O pessoal tá gostando. Aí eu queria te perguntar, você acha que esses reboots do mangá, eles são necessários, são bons pra franquia? Por exemplo, eu realmente não sei o que tá acontecendo no Zeta Defy, não sei o tanto de mudanças que ele teve, né? Mas eu vou pegar aí o Stardust Rebellion, né? Que terminou. Eu acho que é até o reboot mais comentado no nosso Discord, né? Que ele trouxe alguns personagens que até então tinham sido descartados na série de TV, né? Que é o pessoal do Igloo, Mob Suit Igloo, que é uma equipe de desenvolvimento de Zion, que ele, durante a Guerra de Wano, ele estava sempre ali desenvolvendo novas armas, canhões, Mob Suit. Depois que saiu as séries em CGI, que não foi muito bem aceita, né? Foram jogados de lado e que o Rebellion ele trouxe para a história e deu, tipo, enriqueceu e muito, né? Pegou aqueles personagens que já estavam esquecidos e colocaram em um patamar bastante interessante até. E aí, tu acha que o pessoal, ao ler uma história, porque tem o Stardust, os ovos, e tem agora o Rebellion mangá, né? Que até então tem alguns acontecimentos um pouco diferentes, né? Tu acha que o pessoal vai se confundir muito ou vai mais acrescentar mesmo, fazer tipo uma atualização de acontecimentos? O mangá, ele tá enriquecendo muito mais as obras que já foram lançadas em anime. Como Stardust Memories, que foi finalizado o mangá, e o 0083 Rebellion, é até uma coisa que o fã de Gundam às vezes fica meio carente, né? Fica meio órfão, porque termina uma série e aí começa uma outra, que às vezes é continuação direta, como o ZZ, a continuação do Z, e aqueles personagens importantes, carismáticos que você tinha visto na série anterior simplesmente some, ninguém cita mais, né? Aqueles personagens. E isso é uma coisa que o mangá tá dando atenção, né? Você pega o 0083, o Rebellion mangá, como se fosse a versão The Origin do anime Stardust Memories, ele traz personagens da primeira série, ele traz personagens que você só conheceria em Zeta Gundam, ele traz personagens como você citou aí, do MS Idol. Ele explica muita coisa, ele dá atenção muito mais no evento, porque numa animação às vezes não pode dando tanta atenção, porque não vai dar conta, né? Eles têm um tempo a se cumprir. Então o cara recebeu no exílio, né? E como ele, do nada, Zion criou um mobiliário com aquele potencial, aí tem toda a história, como ele conseguiu aquele mobiliário, quem preparou, quem trouxe até o gato. Então, quem assistiu o anime e ler esses mangás, né? Poxa, ele enriquece muito mais o folclore dele dentro da franquia, dentro daquela série ali. E é uma coisa que eles estão vendo que tá dando certo. Começou com um The Origin para as coisas da primeira série, aí veio o Zeta Define, ainda não terminou, mas tem um ótimo trabalho. Aí o 0083 Rebellion, aí tem Blue Destiny, né? O Wing também, o Wing tá ganhando, já finalizou o Glory of Losers, é algo que e o Wing, Glory of Losers, é uma obra que dá interesse, mesmo se você falar assim, cara, não gostei da série de TV, mas o mangá é muito bonito, principalmente se você curte os Gunplas, né? Porque todo Gundam que aparece repaginado no mangá ganha uma versão pro Gunpla. Sempre tem o Gunpla no meio, né? É bem interessante, eu tô gostando bastante do rumo que os mangás de Gundam estão tomando ultimamente. Agora, ainda pegando essa pegada aí dos reboots, né? Você acha que futuramente, tanto a Sunrise quanto os que estão à frente, né, da Gundam Ace, à frente da franquia, eles estão fazendo um bom trabalho, né? Como a gente já comentou aqui, em amarrar essas pontas soltas na história. Atualmente a gente tem prequels, sequels, a gente de F90, né? Antes do F91, a gente tem aquele espaço entre Double Zeta e o Chafe Contra-Ataque, que tá sendo tecnicamente ali amarrado com o mangá do Munganda, né? Aí a gente tem a sequência de Crossbone até se chegar no ponto que começa o Victory Gundam. Então, tu acha que eles estão fazendo um bom trabalho em amarrar essas pontas soltas? Ou esses mangás estão amarrando, mas não da forma de como devia? Estão jogando algumas histórias, podemos dizer assim, nada a ver, para preencher um espaço que era vazio. Eu acho que fica nesses dois entraves aí, Exia, né? Alguns realmente criam uma ponte bem sólida, né, entre um e outro. Como você citou aí o Munganda,
que se passa durante a série ZZ, ele traz de volta o Amuro-Ray. O Amuro-Ray, depois de Zeta Gundam, a gente só vê ele atuando em casos de animações, que não tinha nada em mangá, apenas num episódio do Gundam Evolve, né, aqueles curtos que lançaram na época de aniversário do Gundam, e no Green Divers, que foi aquela exibição cinemática que foi exibida num evento lá, né, temático, aquele cinema meio 4D, aquela coisa lá. Então o pessoal ficava, pô, o que aconteceu com o Amuro, do Zeta até o Chassis Counter Attack, né? E a gente vai ver isso aí no Manganda, né? Mesmo que seja pouco, né? Eles já criam laços, pegando aquele personagem da série anterior, ligando até a próxima. Mas também tem aquilo que é fechado. O próprio Crossbone, né? Apesar de ser uma continuação direta de F91, ele passa por Victory e ainda sobrepõe, né? Ele fica, acho que 15 ou 20 anos depois do Victory, né? Que é o último mangá, o Crossbone Dust, que finalizou há pouco tempo, acho que mês passado também. E aí tem certas coisas do Victory que ele também não dá muita atenção, né? Então o pessoal não pode esperar, eu vou ler esse mangá por se passar durante aquela época cronológica, que ele vai me explicar tudo que aconteceu, né? Eles vão pegar alguns personagens, né? E o interessante é esse, você lê o mangá e vê, puxa vida, aquele personagem lá da série que eu assisti tá aqui de volta, né? Ele faz uma ponta, né? Participa, o Judal mesmo, né? Ele participa do Crossbone e tal. Em algumas das vezes eles não vão dar tanta importância, né? Porque Gundam tem desse conceito. Não pegar o protagonista de uma série anterior, ou um personagem da série anterior e ficar elevando muito ele na próxima, né? Às vezes ele tá ali só pra fazer uma tirinha, um passatempo, né? Uma passagem, ou às vezes até morrer, né? Mas a ideia é essa. A gente também tem um exemplo disso aí agora também, até o próprio Hathaway Flash, né? Que ele era só uma novel e que depois que foi anunciado o filme, ele também foi anunciado agora que sairia um mangá. E que a gente tá nessa expectativa que, apesar de a gente ainda não sabe como que vai ser o filme do Hathaway Flash, que caminho que ele vai tomar, né? E como a gente já comentou em algumas lives na Planeta Gundam, teve bastante alteração na cronologia, né? Botaram unicórnio, narrative. Então a gente não sabe se ele vai levar ele em consideração ou não. Também vai ter um mangá, né? E como a gente sabe que parece que os mangás, os autores dos mangás, eles têm assim, um carinho maior, eles têm uma visão mais ampla de poder trabalhar com mais personagens. Quem sabe aí eles possam trazer pessoas que tinham sido esquecidas aí, né, pelos animes ou até por outros mangás, eles consigam trazer isso pro mangá do próprio Hathaway, né, que vai estrear aí agora. Exato, né? Talvez a gente não veja personagens antigos no filme Hathaway, mas sim nos mangás, né? Porque o mangá tem mais espaço para abordar isso, né? Então, vamos ver como vai ficar isso aí. Mas os mangás, né, realmente tem desse conceito de poder aproveitar essas oportunidades, né? Eu consegui ler um pouquinho do primeiro volume do Narrative. Você vê a quantidade enorme de informações que eles conseguem colocar num único volume, né, de coisas que passam muito rápido no filme, né? Exemplo, aquela cena onde eles vão capturar a Martha Vish, que os personagens ali principais estão usando aquele Mobile Suit, o DG, né? E são unidades que a gente viu que era unidades da Caraba na Zeta Gundam. E no mangá eles mostram exatamente por que eles estavam usando aquelas unidades. Você fica pensando assim, poxa, por que esses caras estão usando Mobile Suits de quase 20 anos atrás, sendo que tem tantas unidades mais avançadas? E no mangá eles mostram exatamente o motivo daquilo ali, né? Coisa que, se fosse pra colocar no filme, não teria espaço, né? Não, o filme ia ser muito grande, né? Isso é uma versão Snyder Cut aí. Todo mundo quer fazer sua versão Snyder Cut aí, né? Agora, tu acha também que o fato de eles não trabalharem com tantos personagens que já foram mostrados em outros mangás, em outras séries, vem de alguma ordem de cima? Vamos supor que o Zack do Stardust possa aparecer em Zeta Define, por exemplo, né? Porque tem esse tempo que a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? A gente sabe que na história do OVA, dos OVAs, ele escolheu não se juntar aos Titãs, né? Justamente por ele ver que ali já tá uma sujeirada doida ali. Então, tu acha que o fato deles não quererem aproveitar certos personagens vem de alguma ordem de cima? Ou tu acha que do autor mesmo? Eu acho que são os dois, né, Exia? Tanto a
a Bandai, que é responsável, acho que ela deve chegar pro autor e falar assim, cara, olha só, você pode criar uma história nesse intervalo de tempo, né? Certa liberdade. Então, acho que o autor, ele vai preferir criar os personagens dele, né? Criar um ambiente dele e desenvolver da forma que ele achar melhor, do que às vezes correr o risco de pegar um outro personagem, mesmo que ele às vezes goste, né, e acabar colocando em uma situação que ele pode ser às vezes criticado porque o fã não gostou, às vezes atrapalha um plano da Bandai futuramente para ele, né? Junta os dois, né? A ideia da Bandai de criar novidades, novos personagens, com novos interesses, novas unidades, né, que vão gerar novos bonecos, do que ficar só reciclando, né, o que a gente já conhece. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, mas antes disso, o Gandeiro não vai escapar daquela famoso bate-papo rápido aqui comigo. E aí, Gandeiro, tá pronto? Eu vou te fazer 5 perguntas e você vai ter que responder sem pensar 2 vezes. Não sei se eu tô pronto não, mas vamos tentar aí, né? Primeira pergunta, Gundam mais bonito na sua opinião? GP02, do Stardust Memory. Mangá ou novel de Gundam que você mais quer ler, que não tem disponível ainda? Que ainda está em japonês aí, eu gostaria muito de